Hoje vamos explorar sobre as religiões. Por que ateus são aparentemente mais inteligentes que cristãos? Se o cristianismo for mentira, o que seria verdade? Vamos começar pelo começo. Óbvio, né? Começar pelo fim não dá cá. Você já deve ter visto muitos ateus e cristãos inteligentes, e eu já vi vários, mas mesmo que tu tenha visto um monte, os ateus sempre pareceram se destacar. Estranho, né? Pois bem, vou lhe dar um exemplo que talvez deixe mais claro o que estamos discutindo aqui. E já adianto. Isso não é sobre quem está certo, mas sobre como a nossa cabeça decide quem parece mais certo. Você está sentado em um sofá, junto dos seus amigos. O Kleber discute com o Juninho sobre um pássaro que eles viram. Uma cena simples, cotidiana, mas que revela muito mais sobre a mente humana do que parece à primeira vista. Kleber, eu vi um pássaro voar. Juninho, eu vi um pássaro cantar e dançar. Você fica pensante e pergunta quais os argumentos dele sobre o ocorrido, porque no fundo você quer entender não só o que aconteceu, mas qual versão faz mais sentido dentro da lógica que você aprendeu a usar no dia a dia. Mano, o pássaro simplesmente usou a anatomia das asas e as correntes de ar para gerar sustentação. Ele seguiu uma trajetória de voo baseada em impulsos biológicos para se deslocar, nada além de física aplicada ao corpo do bicho. Um processo natural, previsível e explicável dentro das leis que a gente já conhece. Velho, o pássaro estava em transe. Ele usou aerodinâmica, sim, mas para criar uma coreografia no céu. O canto dele era como se ele estivesse sintonizando uma frequência da natureza, transformando um simples deslocamento em um espetáculo que faz a gente sentir que o mundo é um lugar vivo e cheio de significado, como se existisse algo além do visível guiando aquele momento. Aí eu te pergunto, em quem você acredita? Sei que mesmo que talvez o Juninho te pareça convincente, mais bonito, até mais profundo, você tem que ser sincero. É mais fácil e lógico acreditar no Kleber. E isso não acontece por acaso. Não é coincidência. Não é porque você é mais esperto ou mais burro por isso. Mas agora você deve estar tipo, por quê? Então veja bem, isso é muito mais sobre psicologia, percepção e condicionamento mental do que sobre quem está certo de fato. A gente associa inteligência à clareza, à simplicidade, àquilo que parece direto e verificável. O Kleber te entrega uma resposta que você consegue visualizar imediatamente, que encaixa com tudo que você já aprendeu sobre o mundo físico, que não te exige esforço para aceitar e nem te coloca em conflito com o que você já considera real. O cérebro humano adora o que é direto, rápido, econômico. Quando o ateu fala, ele usa esse tipo de ferramenta que a sociedade moderna treinou a gente para aceitar como o único padrão de lucidez, como se só fosse inteligente aquilo que pode ser reduzido, medido e explicado sem margem para interpretação. Já o cristão tenta te mostrar uma camada que exige que você pare, interprete, conecte ideias e até sinta a cena, o que dá muito mais trabalho para o nosso processamento mental. Mesmo que ele use a lógica, ele não consegue usar apenas ela, porque ele está lidando com significado, propósito, valores, e fomos feitos para viver no modo economia de energia, tanto física quanto mental. Deixando mais simples e claro, aquilo que é mais palpável, mais direto e mais visível, sempre parece mais plausível, mais inteligente, mas nem sempre nosso cérebro acerta. Ele só escolhe o caminho mais fácil. Vamos ver agora o como de fato ficamos assim. Porque isso não surgiu do nada. Isso foi moldado ao longo de milhares de anos. Imagine dois homens das cavernas: o homem do fato e o homem do significado. Dois jeitos diferentes de olhar exatamente a mesma realidade. O primeiro cara vê uma pedra pontuda e só pensa que ela serve para furar couro, caçar, cortar carne. Ele é focado no que resolve o problema agora, no que traz resultado imediato, no que aumenta as chances de sobrevivência naquele instante. O segundo cara olha para a mesma pedra e começa a esculpir um símbolo, imaginar que ela guarda uma história, que representa algo maior, que pode ser usada para transmitir ideias, cultura, identidade. No ambiente bruto da sobrevivência, onde errar podia significar morrer, quem você acha que trazia o jantar com mais rapidez, mais consistência e menos risco? Pois é, o cara focado no sucesso imediato, no que dá para tocar, medir e usar como ferramenta, acabou moldando o que a gente entende por eficiência, praticidade e até inteligência. A gente foi treinado por milhares de anos, pela própria seleção natural e pela pressão do ambiente, a dar um selo de gênio para quem resolve a equação do objeto na nossa frente,
para quem explica rápido, claro e sem ambiguidade, e a ignorar, ou pelo menos dar menos valor, a quem está tentando enxergar o que a cena toda representa, o que ela significa além do imediato. O destaque do ateu hoje é o reflexo desse instinto de caverna. A gente premia quem foca na ferramenta, na explicação objetiva, porque no fundo nosso cérebro ainda acha que isso é o que garante o sucesso da tribo, a sobrevivência, a segurança, mesmo que a realidade completa talvez seja muito maior do que só isso. Agora a parte mais polêmica. Vamos analisar as religiões, tá? Mesmo eu sendo cristão, vou deixar de lado as emoções, tradições e até certos vieses por alguns minutos, porque aqui a ideia é realmente testar tudo no limite da razão. Se colocarmos todas as visões de mundo em um tribunal de lógica pura, sem favoritismo, sem apego emocional, sem eu acho mais bonito, quem sobrevive? Quem aguenta ficar de pé quando a gente começa a apertar nos pontos mais difíceis? Vamos analisar dando notas a elas e, no final, vendo qual seria a verdadeira e também qual seria a mais próxima da verdade, caso a verdadeira, por algum motivo, não fosse real. Vamos analisar com coerência lógica e contradiz ou não, e também com coerência externa. Isso bate com algo que vemos no mundo ou entra em choque direto com a realidade observável? Tipo, ela fala que elefantes dançam de cueca, ou ela se encaixa de forma racional dentro da lógica que a gente reconhece no universo. Começamos pelo ateísmo. Ele é racionalmente atraente pela parcimônia, pelo famoso princípio de não multiplicar entidades desnecessárias. Se o universo se explica sozinho, Deus vira um excesso, uma hipótese dispensável. Isso é elegante, é limpo, é direto e por isso conquista muita gente. O problema? O ateísmo precisa explicar como o tudo-se veio do nada absoluto. E aqui começa a tensão. Mesmo o Big Bang, que aliás veio de um padre católico, mas isso é apenas um detalhe histórico interessante, não é o nada absoluto. Mas aí talvez você diga, ah, mas e o vácuo quântico? Então veja bem, ele não é o nada absoluto, porque a própria ciência diz que ele possui flutuações de energia, campos e leis físicas pré-existentes, o que já é algo e não nada. E não adianta tentar fugir dizendo que sempre temos que ir regredindo infinitamente, porque isso não resolve o problema, só empurra ele para trás. Precisamos sim de um início, de um ponto de partida real. Se tudo teve um início, esse início precisa de uma causa fora de si mesmo para começar a existir. Precisamos de um início, porque uma regressão infinita de causas passadas tornaria o agora impossível de ser alcançado. Seria como tentar subir uma escada infinita para chegar no primeiro degrau ou sair de um poço sem fundo. Você nunca chegaria aqui. E o ateísmo também meio que falha em dizer como a consciência surgiu da matéria inerte sem nenhum tipo de princípio organizador ou propósito. Como algo subjetivo, interno e consciente emerge de algo puramente físico e cego. Ele explica muito bem as coisas materiais, os mecanismos, os processos, mas não explica assim tudo. É uma aposta alta na auto-organização da matéria, uma confiança grande de que complexidade gera significado sozinha. E sim, tem um ponto forte. Ele não te força a acreditar em coisas que hoje podem parecer verdade e amanhã podem cair. Tipo, a água sempre será molhada. Ninguém vai acordar um dia e descobrir que a água é seca. Mesmo assim, ele deixa lacunas importantes em questões fundamentais. Nota 7/10. O agnosticismo é bem inteligente à primeira vista, porque tem a honestidade intelectual de admitir que não sabe, e isso já é mais do que muita gente faz. É o refúgio seguro, quase uma posição de equilíbrio. Não tenho dados suficientes para concluir. No papel, isso é a honestidade intelectual máxima. É quase impecável filosoficamente. Mas na prática da vida real, ele se torna uma espécie de nulidade operacional. Você não vive de forma agnóstica no dia a dia. Suas escolhas inevitavelmente assumem um lado. Ou você vive como se Deus existisse, ou como se não existisse. A neutralidade é mais uma pausa no julgamento do que uma resposta em si. E ela não resolve o problema da origem, do sentido, da moral, da finalidade. Ele não responde diretamente à pergunta. Ele não nega, mas também não aceita. Ele segura a questão no ar. Isso o torna forte filosoficamente, mas também fraco na prática existencial. Nota 6/10. O satanismo moderno nem entra muito na briga como religião no sentido clássico, porque ele é majoritariamente um ateísmo performático, simbólico e individualista. Muitas vezes funciona mais como uma filosofia de afirmação pessoal,
uma resposta cultural ou política, do que uma tentativa real de explicar a origem do universo, da consciência ou da moral objetiva. É mais um posicionamento do indivíduo diante da sociedade do que uma cosmologia estruturada. Ele até tem suas lógicas internas, se é que posso chamar assim, mas são muito voltadas ao indivíduo e pouco à explicação da realidade como um todo. Acaba sendo mais expressão do que explicação, mais reação do que fundamento. Nota 2/10. O budismo, em sua forma mais pura, é uma psicologia profunda disfarçada de caminho espiritual. Ele foca no fim do sofrimento, na natureza da mente, na impermanência, e nisso ele é extremamente preciso e sofisticado. Racionalmente, ele descreve muito bem a insatisfação humana, o ciclo de desejo e frustração, quase como se tivesse feito um raio-x da mente. Mas ele começa a perder força quando a gente cobre uma causa primária para a existência. Se não há um eu fixo e não há um criador, então a engrenagem do karma gira sobre o que exatamente? O que sustenta esse sistema? De onde vem a base disso tudo? É um sistema funcional, prático, útil para viver melhor, mas que parece operar sem um fundamento último claramente definido. Ele explica muito bem o agora, a experiência, o sofrimento, mas não entra com a mesma força na origem de tudo. Ainda assim, ele não entra em contradição gritante com a lógica, o que já é um ponto forte. Bem parecido com o ateísmo nesse sentido, mas mais explicativo no campo da experiência interna. Nota 8/10. O messianismo, especificamente a Igreja Messiânica Mundial, foca na purificação espiritual e na construção de um paraíso terrestre. Ele é prático, tem aplicação direta na vida, e isso conta pontos. Mas ele depende muito de revelações extremamente específicas de um único líder japonês moderno, o que levanta uma questão estatística e lógica. Qual a probabilidade de uma verdade universal, que explicaria toda a realidade, ter esperado até o século XX para ser revelada em um ponto específico do planeta para um grupo específico de pessoas? Isso gera uma suspeita natural. Ele até se parece em alguns pontos com uma mistura de ideias do budismo com elementos do cristianismo, o que o torna mais compreensível, mais palpável. Mesmo explicando bem algumas coisas, essa questão de surgimento localizado e tardio pesa contra. Ainda assim, não dá para ignorar que ele tem coerência interna em vários aspectos e tenta oferecer respostas práticas. Nota 6/10. Agora o cristianismo apresenta uma proposta de altíssima coerência interna. Um Deus que é a própria lógica, logos. Não apenas alguém que usa a lógica, mas que é a fonte dela, criando um universo ordenado, inteligível e consistente. Isso é um ponto muito forte, porque não só resolve o problema da origem, causa primeira, como também fundamenta o fato de o universo ser compreensível. Afinal, se ele vem de uma mente racional, faz sentido que ele possa ser entendido por outras mentes racionais. Ele também resolve o problema do propósito, vontade divina, coisa que muitas visões deixam em aberto ou tratam como ilusão. A grande mancada lógica para um observador externo é a encarnação e a trindade, que à primeira vista parecem desafiar a matemática simples, quase como uma contradição. Como pode ser 1 e 3 ao mesmo tempo? Mas dentro do sistema, quando você entende as definições de essência e pessoa, elas funcionam mais como uma expansão da lógica do que uma quebra dela, explicando como o absoluto pode se relacionar com o relativo sem deixar de ser absoluto. No entanto, ele depende totalmente da veracidade histórica de um evento central, a ressurreição. Esse é o ponto mais ousado e também mais arriscado do cristianismo, porque ele não fica só no campo filosófico ou simbólico, ele se ancora na história. Se esse fato histórico cai, o castelo lógico inteiro desmorona junto, porque tudo gira em torno disso. É uma religião que se arrisca na história, na arqueologia e até na análise de testemunhos, de uma forma que, por exemplo, o budismo não precisa, já que o budismo funciona mesmo sem um evento histórico único que sustente tudo. Ele também tem um modo interessante de se interpretar. Ao ler o texto todo como literal, ele parece absurdo e fora da lógica em vários pontos. Ao ler tudo como metáfora, ele também perde força e vira algo meio vazio. Mas quando você mescla e interpreta com contexto histórico, gênero literário e intenção dos autores, analisando profundamente o que talvez as pessoas que escreveram o texto queriam dizer, ele começa a se encaixar muito melhor dentro da lógica e da realidade.
Agora vamos direto ao ponto. A afirmação de que milagres não quebram a lógica não surge de um versículo isolado, mas de uma construção filosófica dentro do próprio cristianismo. A ideia é simples. Se Deus cria e sustenta o universo, então as leis naturais dependem dele. Logo, um milagre não seria uma quebra da lógica, mas uma ação acima dela, uma intervenção daquele que estabeleceu o próprio sistema. Essa visão se apoia em passagens como o Evangelho de João, quando afirma que todas as coisas foram feitas por meio dele, João 3, e também na carta aos Colossenses, ao dizer que nele tudo subsiste, Colossenses 17. Ou seja, a realidade não é independente, ela é sustentada. Mas é importante observar, isso não é uma prova científica. Trata-se de coerência interna do sistema. É uma estrutura lógica que faz sentido dentro da própria proposta cristã, mas que exige aceitar algo além do material. E justamente por isso pode ser visto como um ponto fraco para quem exige evidência empírica. Agora, sobre a questão. A Bíblia fala que a Terra é redonda? A resposta mais direta é sim, de forma compatível. No livro de Isaías, em Isaías 40:22, está escrito que Deus está sobre o círculo da Terra. A palavra usada pode significar tanto círculo quanto esfera. Não é uma descrição científica no sentido moderno. Não fala de gravidade, rotação ou formato geóide. Mas é uma forma de descrição que não entra em conflito com a ideia de uma Terra redonda. Dessa forma, é possível interpretar como algo compatível com o conhecimento atual, e até considerar como uma espécie de indicação indireta. Afinal, é preciso levar em conta o contexto histórico. Aquelas pessoas não tinham linguagem técnica. Exigir termos modernos seria anacrônico. Seria como pedir que alguém daquela época entendesse H2O, em vez de simplesmente água. A limitação não é da ideia, mas da linguagem disponível. Resumão honesto: a Bíblia não é um livro científico, então não se deve esperar fórmulas ou demonstrações diretas, como em teoria da relatividade. No entanto, ela apresenta descrições da realidade que, embora simples, podem ser compatíveis com fatos científicos. É como uma criança de 6 anos olhando para uma folha de cor uniforme. Ela pode dizer apenas que a folha é branca ou que não tem cor, mesmo que em termos físicos existam propriedades complexas como reflexão de luz. A descrição é simplificada, mas não necessariamente errada. As parábolas de Jesus não são relatos literais, mas ensinamentos morais profundos disfarçados de histórias simples, o que mostra que o próprio texto já indica diferentes níveis de leitura. Milagres, quando vistos dentro da proposta de um Deus que sustenta as leis naturais, não são quebras da lógica, mas intervenções daquele que criou a própria lógica do sistema. Ganha muita força quando analisado com equilíbrio e profundidade. Nota 9/10. Como são muitas religiões, não dá para citar todas, mas aqui vão mais algumas para complementar essa análise. Menções honrosas. Islamismo possui um monoteísmo rigidamente lógico e extremamente simples, o que é um ponto forte enorme, porque evita contradições internas complexas. A ideia de um único Deus absoluto, indivisível e soberano é clara e direta. Porém, ele enfrenta críticas na circularidade de sua prova. O Alcorão é verdade porque o Alcorão diz que é, e ele é a autoridade final de si mesmo, o que filosoficamente é um ponto fraco. Além disso, a forte dependência de um texto revelado em um contexto histórico específico pode gerar tensões quando confrontado com a realidade moderna e novas descobertas. Ainda assim, é uma estrutura muito coerente internamente. Nota 7/10. Espiritismo tenta ser uma fé raciocinada, unindo ciência, filosofia e religião, o que é extremamente atraente para quem busca conciliar razão e espiritualidade. Ele oferece respostas para sofrimento, justiça e evolução moral de forma contínua, o que parece elegante. Porém, falha logicamente no chamado problema do esquecimento. Se o objetivo é evoluir aprendendo com erros passados, apagar a memória das vidas anteriores, enfraquece o processo educativo, porque você não aprende diretamente com o erro que cometeu. Isso gera uma tensão interna na proposta pedagógica do sistema. Nota 5/10. Hinduísmo. Extremamente rico, antigo e filosoficamente profundo, com uma variedade enorme de escolas e interpretações. Ele consegue explorar questões metafísicas de forma muito avançada, mas justamente por esse pluralismo excessivo, acaba caindo em contradições internas. Panteísmo, tudo é Deus, e politeísmo, vários deuses distintos, às vezes se sobrepõem de forma confusa. Além disso, a divisão de castas, embora seja também social e histórica, acaba sendo sustentada por uma base metafísica, que entra em tensão com a ideia de uma alma universal igualitária. Isso enfraquece a coerência lógica do sistema como um todo. Nota 4/10. As top 3 que mais gabaritaram a prova até aqui ficam assim: Cristianismo 9/10, Budismo 8/10, Ateísmo 7/10.
Isso já cria uma hierarquia interessante, porque mostra não só qual sistema parece mais completo, mas também qual consegue equilibrar melhor coerência interna com explicação da realidade. Agora que já sabemos a top 1, surge uma dúvida inevitável e até mais polêmica. Se o cristianismo estiver errado, quem ganha? E por que não é o budismo, mesmo ele sendo o segundo que mais se encaixa? Se o cristianismo estiver errado, ou seja, se não existir um criador pessoal, consciente, que sustenta a realidade e fundamenta propósito, então o cenário muda completamente. Não é só tirar Deus da equação, é remover o eixo que sustenta sentido, causa e finalidade. E quando isso acontece, o sistema que sobrevive melhor não é o budismo, é o ateísmo. E o motivo é lógico. O budismo, apesar de ser extremamente refinado no campo psicológico e existencial, ainda depende de conceitos metafísicos como karma e reencarnação. Ele descreve muito bem o funcionamento da experiência, do sofrimento, da mente. Mas quando você aperta na origem e no funcionamento da justiça cósmica, surge a pergunta inevitável: quem ou que garante que isso funciona? Sem um Deus, sem uma mente organizadora, sem uma causa consciente, a engrenagem do karma passa a existir sozinha, funcionando perfeitamente, distribuindo consequências de forma precisa, mas sem um agente, sem uma base explicativa clara. Isso faz com que, sob análise lógica mais rígida, ele comece a parecer uma espécie de mecânica automática, sem fundamento físico ou causal definido, quase como uma lei invisível que simplesmente é, sem explicação de porquê é. Já o ateísmo toma um caminho mais duro, porém mais consistente dentro dessa hipótese. Ele não tenta salvar nenhum tipo de estrutura metafísica. Ele assume a falência total de qualquer misticismo, rejeita propósito intrínseco, rejeita a justiça cósmica e se firma apenas na matéria, na energia e nos processos naturais. É uma visão mais fria, mais seca, mas justamente por isso, mais coerente caso não exista um Criador. Então o ponto central é esse. Se o Deus do cristianismo não existe, o problema não é só derrubar uma religião, é derrubar a base que sustentaria qualquer sistema metafísico estruturado. E nesse cenário, é mais lógico aceitar que o universo é um acidente material bruto, sem propósito e sem direção, do que aceitar um sistema complexo de justiça cósmica que não tem juiz, não tem executor e não tem uma causa clara que o sustente. Em outras palavras, o budismo funciona muito bem enquanto descrição da experiência, mas perde força quando precisa justificar a estrutura invisível que ele pressupõe. O ateísmo, por outro lado, não precisa justificar nada além da própria existência da matéria, o que o torna mais simples, mais direto e, dentro desse cenário específico, logicamente econômico. E é exatamente por isso que, na ausência do cristianismo, quem ganha o tribunal da lógica não é o segundo colocado, é o sistema que exige menos suposições para continuar de pé. E agora que você entendeu tudo isso, eu já vou te dizer qual foi o cronograma que eu preparei para os próximos vídeos do canal. Então, se você quiser continuar acompanhando e ver até onde essas ideias vão chegar, fica por aqui. Mas se quiser sair do vídeo agora, também está tudo certo. Você não é obrigado a continuar. Agora, sem enrolação, vamos direto ao cronograma. Primeiro, vamos falar sobre o dilúvio. Depois, vamos analisar Sanzão. Em seguida, vamos entrar na questão da evolução. E por fim, o ponto mais direto: por que o cristianismo é um fato? Se você ficou curioso, se inscreve no canal e acompanhe os próximos conteúdos. Até a próxima e fique com Deus.